Que igreja é essa? Século XXI. Que igreja é essa que eu e você estamos frequentando? É a mesma igreja do início do cristianismo? Ou é uma cópia de outra cópia de outra cópia que está se desvanecendo com o tempo? Que igreja é essa dos mega eventos, da grandiosa música gospel, da teologia da prosperidade? Que igreja é essa? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Vida em Cristo. Você está na Vida em Cristo. Eu sou o Sérgio Marcos, sirvo a Deus como pastor. Inscreva-se no canal, ative o sininho para as notificações, inscreva-se em nossa página do Face e não se esqueça de compartilhar agora mesmo, tá? E vamos ao assunto do vídeo de hoje. As igrejas da Ásia, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Esses capítulos, eles seriam o quê? Relatos históricos simplesmente presos no tempo e no espaço? Um plano de eras que pode ser enxergado ao longo da história de 2000 anos da igreja? Ou modelos universais que se encaixariam facilmente nas igrejas que sempre existiram e existem até hoje? Então, as igrejas da Ásia despertam, gente, a curiosidade dos estudiosos há muitos séculos. Eu tenho lido algumas obras sobre o Apocalipse e realmente as 7 igrejas da Ásia, elas estão muito bem retratadas ali pelas cartas que o Senhor Jesus diga a João, e elas evidenciam, né, uma linha que muitas vezes permanece ao longo da história. Então vamos começar fazendo uma observação do simples relato bíblico. Eu acho que tudo que nós vamos tentar entender na Bíblia, nós temos que começar a partir da Bíblia, não a partir de nenhuma observação, de nenhum estudo paralelo. Vamos então nos deter. Eu queria que você me acompanhasse nesse quadro Relato Bíblico. Então, começando lá, a igreja Éfeso, a referência bíblica, capítulo 2, de 1 a 7. Jesus faz um elogio para essa igreja: trabalho e perseverança. Ele a repreende, né, porque havia abandonado o primeiro amor, e ele promete aos vencedores que ali em Éfeso comeriam da árvore da vida. Igreja de Esmirna, capítulo 2, de 8 a 11, o elogio é que, apesar das aflições na pobreza, a igreja mantinha-se fiel. Ele a repreende pela presença e tolerância de alguns judeus apóstatas, e aos vencedores de Esmirna, ele promete que não sofrerão a segunda morte. Pérgamo, referência, capítulo 2, 12 a 17, Jesus a elogia pela sua fidelidade, repreensão, doutrina de Balaão que é suportada, que é muitas vezes crida e está misturada ali na vida da igreja. E aos vencedores promete que o maná escondido e a pedra branca estão garantidos. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Tiatira, capítulo 2, de 18 a 27, Jesus a elogia pelo amor, fé e serviço. Porém, ele a critica e a repreende por tolerar Jezabel. E aos vencedores é prometida autoridade sobre todas as nações. Sardes. Sardes é a igreja onde o elogio se volta àqueles que não se contaminaram, né? Não contaminar as suas vestes. Então, há pessoas que praticam, vivem a vida de santificação. Porém, ele a repreende como uma igreja sem vida, uma igreja morta. É prometido aos vencedores que serão vestidos de branco. Filadélfia, referência a capítulo 3, versos 7 a 13. O elogio é firmeza na palavra e a fidelidade a Cristo. Repreensão? Nenhuma. Nenhuma repreensão. E aos vencedores serão coluna no santuário de Deus. E fechando esse quadro, Laodiceia, referência capítulo 3, de 14 a 22, elogio, nenhum. Repreensão, uma igreja morna. Mas aos vencedores o Senhor promete sentar-se com ele em seu trono. É exatamente assim que a gente vê em resumo, obviamente, né, as 7 igrejas da Ásia, como elas são apresentadas no Apocalipse. Então poderemos falar, né, de cada uma mais adiante, mas o que nos interessa nesse vídeo
é a visão geral dessas igrejas. Agora vamos ver o plano profético das épocas, né? Há quem não enxergue isso, tá? Há quem não veja nada disso, mas é algo interessante, eu chamo muito a sua atenção para o quadro que nós vamos ver agora, né? Cada uma das 7 igrejas da Ásia seriam fases que a igreja atravessa ao longo da história. Então, a gente lançando um olhar para o passado, a gente consegue enxergar numa sequência, exatamente na sequência com que elas aparecem na Bíblia, uma sequência histórica de épocas da igreja que se assemelham incrivelmente com a realidade das igrejas da Ásia. Então vamos lá, me acompanha aí no quadro. Éfeso. A época dessa igreja, de plano de eras, de Éfeso, vai do ano 32 depois de Cristo até o ano 100. É o ano que a igreja semeia, se organiza e evangeliza. E olha o significado da palavra Éfeso: desejada. Vai vendo. Esmirna. A época histórica que se caracteriza por Esmirna vai do ano 100 ao ano 300. Então é o tempo em que Nero e a perseguição se instalam contra a igreja, e daí o inimigo da igreja fica bem revelado, né? O fato dele ser afoito, contundente, devastador, fica muito bem revelado. E o significado de Esmirna é mirra, um bálsamo, um perfume. Olha que interessante. Pérgamo. A época histórica de Pérgamo vai do ano 300 até o ano 800. E aí é o que a gente vê, a igreja fazendo uma aliança com o mundo, se tornando uma igreja mundana. É o início e estabelecimento da igreja estatal, é quando Constantino liga o cristianismo ao Estado romano, então ela se torna uma igreja amalgamada, casada, ligada com o Estado. E não é para menos que a palavra Pérgamo significa completamente casada. Olha que interessante. Tiatira. Na sequência, vai do ano 800 até 1517, que foi o ano da Reforma. Então, entre o ano 800 e 1500, há o crescimento do domínio papal, o desenvolvimento da Igreja Católica Romana e a corrupção da doutrina com a indulgência e com uma série de outras coisas, né? E o significado da palavra Tiatira é sacrifício contínuo. Esse crescimento foi à custa de muita morte e muita destruição. Sardes vai desde o ano 1517 da Reforma até o início do que se considera os últimos dias, tá? É o crescimento da igreja estatal. Mesmo com a Reforma, os reformistas não conseguiram fugir das linhas delineadoras da Igreja Católica. Então, a Igreja da Reforma simplesmente resgata, não simplesmente, porque afinal o resgate da doutrina da justificação pela fé foi uma tremenda obra da graça de Deus. Mas eles não vão muito além disso. Por isso Martinho Lutero, na sua humildade, diz: Igreja reformada sempre reformando. Ele implorou para que o seu nome não fosse ligado à igreja, apesar que não adiantou, temos a igreja luterana até hoje, né? Mas faltou para a Igreja da Reforma se desvincular dessa institucionalização da religião. Então surgiram daí as grandes denominações que se institucionalizaram também a exemplo da Igreja Romana. Agora, o interessante é que o nome Sardes significa aqueles que escapam. Olha que interessante, né? A reforma se desliga, né? E devolve ao cristianismo o frescor da sua pregação e da justificação pela fé. O próximo é a igreja de Filadélfia, que não tem nenhuma repreensão, somente tem elogios. É a igreja dos avivamentos do século XVIII e XIX. Tá? A característica é a igreja verdadeira, a igreja pura, a igreja que busca santificação, conversões em massa, liberdade no espírito, recuperação de uma vida pujante, né? Boas obras, enfim, tudo que de bom há na história da igreja, depois da igreja inicial, ressurge aí na época dos avivamentos. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. E fechando esse quadro, Laodiceia,
os últimos dias. É a igreja apóstata. É essa igreja que caracteriza, de um modo geral, o tempo que nós vivemos hoje. Povo reinando é o significado de Laodiceia. Então, esse tipo de interpretação, obviamente, é bem discutível, né? Os movimentos cristãos aí recentes, eles discutem muito. Eu li alguma coisa, não muito, e há muita divergência, né? Mas os tempos que vivemos, nós observamos o cristianismo como um movimento, esse tempo que nós estamos vivendo agora, um movimento casado com o capitalismo. Eu não sei se você percebe isso. A teologia da prosperidade, ela veio não somente para fazer propostas de vida mansa, de riqueza, de conquista, mas ela esvazia a cruz do seu real significado, tira Deus do centro da adoração, colocando o ser humano e as suas necessidades, leia-se felicidade, né, como objetivo máximo da fé. Tem tudo a ver com essa igreja de Laodiceia. Igreja dos últimos dias, igreja apóstata, povo reinando. Pois bem, nós vamos agora para o ponto que eu acho mais importante, é onde a gente realmente quer chegar, são os modelos universais. Eu não vou mostrar um quadro aqui, porque eu quero ir ponto a ponto com você. Então vamos lá. Éfeso é um modelo universal. Sempre existiu em algum lugar, em alguma época, igrejas como a igreja de Éfeso, sem amor. É aquela igreja que é ortodoxa, mas muito ortodoxa com respeito à teologia, mas é fria no amor a Deus, aos irmãos e ao próximo. Geralmente, o ensino nessas igrejas é assim, irretocável. É a igreja que segue a Bíblia assim, no ponto mais alto que ela pode. As pessoas recitam versículos, as pessoas têm a sua compreensão da teologia na ponta da língua, mas lhes falta o fervor, né? Lhes falta o calor por Cristo, o amor, a devoção, a adoração. Elas restringem suas emoções e vivem realmente como se o cristianismo fosse algo assim matemático, algo assim ligado à física, à química, alguma coisa muito pontual, e não há uma oxigenação, não há um respiro, né, para que essa igreja seja uma igreja cativante, uma igreja que ganha almas, uma igreja que vê realmente uma adoração que flui, né, no poder do Espírito Santo. Há igrejas assim até hoje, sempre houve. Esmirna é a igreja com pouco poder, é a igreja que precisa descobrir o favor que há no poder de Deus em seu benefício. São igrejas que tiveram ao longo da sua história alguma experiência negativa com o poder pentecostal, com o poder do Espírito Santo, tiveram algumas experiências negativas, alguns escândalos. Então elas amam Deus, elas amam a palavra, elas desejam muito ganhar pessoas para Jesus, mas essa questão do fervor pentecostal as causa um certo receio. Então elas não desfrutam da plenitude do poder de Deus. Eu não me refiro aqui ao movimento pentecostal. Eu conheço igrejas que não são ligadas ao movimento pentecostal, elas não são cessacionistas muitas vezes, mas Deus opera no meio deles, há curas, há milagres, há salvação, há um fluir, mas eles não desfrutam do poder de Deus num sentido mais amplo, né? No sentido de cura, de missões, de expansão do reino, né? De sinais, de maravilhas, de dons espirituais. Esmirna é a igreja com pouco poder. Pérgamo é a igreja liberal, igreja que sofre a influência do liberalismo teológico do tipo: que mal há nisso? Que mal em falar um palavrão? Qual o problema, desde que eu não esteja xingando ninguém? Né? Qual o problema de termos relações sexuais antes do casamento? Se a gente se ama, se a gente já tem um voto feito um para o outro de nós vamos nos casar, qual é o problema? Então, essa questão, qual é o problema e que mal há nisso, é típico nas igrejas onde há o liberalismo, igrejas tipo Pérgamo, né?
Por exemplo, a gente vai em alguns casamentos cristãos, o que a gente vê? Na nave do templo, é um casamento que não dá para você poder feito. Palavra pregada, louvor abençoado, votos emocionados, família se abraçando, Deus sendo exaltado. Vai para o salão da igreja ou vai para algum salão de festa, geralmente salão de festa fora da igreja, e chega lá todo mundo comportadinho, cobre ali uma entrada e conversam bastante, mas caminhando para o final, o que aparece? Uma grande balada, com músicas que vão desde o pop rock americano até o funk. Então você percebe que em algumas igrejas, no mesmo evento, se acende uma vela para Deus e uma para o diabo. Eu não estou me referindo aqui a essa ou aquela denominação. Isso é muito triste. Igrejas que transformaram os cultos dos jovens em baladas, porque afinal de contas os jovens vão sair da igreja, vão para a balada mesmo, vamos fazer uma balada aqui. É o típico espírito reinante em igrejas que são representadas por Pérgamo, a igreja liberal. Que mal tem nisso? Qual é o problema? Temos também a igreja Tiatira, é a igreja tolerante. É uma igreja com muitas atividades, mas é tolerante com o pecado. Não disciplina os seus membros com medo de magoá-los ou de perdê-los. Coitadinhos, todo mundo peca, todo mundo erra. Não vamos expor, por que vai cortar da ceia? Para que chamar conselho? Para que disciplinar? Para que isso? Não precisa, Deus é amor. E isso acontecia em Tiatira e acontece até hoje com muitas igrejas, eu creio que muitas não têm coragem de aplicar a disciplina bíblica de Mateus 18, de 1 Coríntios 6 e de tantos outros textos na Bíblia que diz que é necessário que o testemunho da igreja frente ao mundo seja irrepreensível. Que a igreja veja, que o mundo veja na igreja essa seriedade no trato com seus membros. Sardes é a igreja sem vida. Igreja famosa pelos seus grandiosos eventos, mas sem vida espiritual. Igreja que faz muito barulho, tem muito evento, muita gente se movimentando, pessoas trabalhando, sabe aquela igreja assim, super ativa. Todo mundo sabe o que fazer, todo mundo está fazendo o seu papel, está todo mundo engajado, está todo mundo ligado. É uma igreja que tem muitas obras, o pessoal é muito ativista, mas não há vida espiritual. É uma igreja morta. Eles substituíram a vida de Deus pela vida dos eventos. A igreja Filadélfia é a igreja simples. O que é uma igreja simples? É a igreja com portas abertas para servir, evangelizar, mas que evita a exposição e marketing pessoal. Oh, meu Deus, que igreja é essa? É a igreja de Filadélfia. Não faz propaganda de si mesmo. Simplesmente serve a Deus com simplicidade. Evangeliza em lugares inusitados, muitas vezes em horários totalmente diferenciados. Está sempre de portas abertas, acolhendo, cuidando, ajudando, mas não faz marketing pessoal. Seu sucesso geralmente não se expressa em números, mas na sua fidelidade a Deus. Há muitas igrejas assim, elas não estão na mídia, elas não aparecem, mas elas estão lá nos morros, elas estão nas favelas, elas estão nas comunidades, elas estão fazendo serviço a Deus. E se você entrar dentro de uma igreja dessa, que geralmente não é grande, é uma igreja ali de 100, 100 e poucos membros, você se sente abraçado, amado, acolhido, Deus flui naquele lugar. Talvez o templo não seja tão bonito, o som não seja tão bom, talvez o pregador não seja uma pessoa tão profunda na palavra, mas com certeza ele prega o que ele sabe, ele prega o que ele vive, vive o que ele prega. Essas igrejas existem e não são poucas no Brasil e no mundo. E por final, a igreja Laodiceia, a arrogante. Igreja autossuficiente.
que acha que tem a melhor doutrina, o culto mais vibrante, o melhor pregador, porque afinal de contas o pregador já editou muitos livros, o pregador tem fama na internet. Tem pregador que tem até grife. E essa igreja, cujo culto eles consideram o culto mais vibrante e se coloca como modelo para as outras igrejas. Mas na verdade é uma empresa, é uma fábrica de religiosidade e de religiosos. Só isso, não passa disso. Então, que igreja é essa? Que igreja é essa que eu estou ajudando a pastorear? Que igreja é essa que você é membro? Que igreja é essa que você acompanha pelas redes sociais? Que igreja é essa? Eu não sei, talvez você tenha outras formas de interpretar as cartas às 7 igrejas da Ásia, pode ser. Mas eu queria que você ouvisse o que eu vou falar agora. Se sua igreja não se apoia unicamente na Bíblia, se sua igreja não cultiva o amor a Deus, aos irmãos e aos perdidos, se o Espírito Santo não tem liberdade de agir e presidir a sua igreja, se seu pastor não prega sobre os efeitos da cruz para a salvação e a santificação diária como necessidade do cristão, se seu pastor não age com transparência acerca da sua vida privada e a sua administração, quer um conselho? Sai dessa igreja. Não é uma igreja séria. Eu não tenho o menor pudor de dizer isso. Procure uma igreja onde Jesus Cristo seja o centro e isso esteja bem patente. É fácil perceber numa igreja como Jesus Cristo é o centro. Não os cantores, não a banda, não o vocalista da banda, nem os animadores do culto. Desculpe se isso ofende alguém. Fuja da apostasia de Laodiceia o quanto antes. Fuja para Jesus e fuja para a igreja de Jesus. Se esse vídeo despertou em você o desejo de conhecer mais sobre esse assunto, assista novamente, faça suas anotações, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, pessoas que você sabe que precisam ouvir isso. E eu quero orar por você. Senhor, eu creio que o Senhor está falando diretamente com essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, esse casal, essa família, esse senhor que está ouvindo agora, essa senhora. Eu tenho certeza que o Senhor está movendo os seus corações por uma vida mais intensa na tua presença. Abençoa-os grandemente, que eles possam, através do conhecimento adquirido nesse rápido vídeo, possam buscar e receber direção para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.